com o microfone e tudo, né? Porque senão não adianta. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Prontos para eu dar play nos vídeos que eu recebi, para todo mundo se assistir, se conhecer? Eu tô bem, graças a Deus. Descansei. Tô brincando, não vou publicar não, gente. Não vou pôr pra vocês verem não. Nem eu consegui assistir tudo. Tá? Porque no final das contas eu pedi vídeos para todo mundo, não foi só para os alunos do primeiro ano. E aí a pessoa, como a pessoa é boa com tecnologia, a pessoa está aprendendo e apanhando aqui, né? Eu estava testando como é que eu faço transmissão ao vivo por um canal do YouTube, para deixar os vídeos todos no YouTube, só pôr o link para vocês assistirem, para ficar mais fácil. Porque os vídeos eles demoram muito para carregar. Então, o vídeo que eu gravei na semana passada, cada vídeo estava demorando mais ou menos 30 a 40 minutos para subir ou no AVA, né, para carregar no AVA o vídeo da aula que a gente está gravando. E aí uma alternativa seria a gente fazer a transmissão ao vivo da aula para o YouTube, no meu canal, e aí depois os vídeos ficam salvos lá, né? E aí só vocês acessarem o link que vocês conseguiriam acessar a aula. Mas estou aprendendo a usar, tá, gente? Do mesmo jeito que, como eu pedi vídeo para todo mundo, né, então eu estou aqui baixando os vídeos. Baixando os vídeos que algumas pessoas conseguiram postar na plataforma, né? Então, quem conseguiu postar na plataforma, eu fiz o download de uma pasta. Ficou mais fácil. Quem me mandou pelo WhatsApp, que foi a segunda opção, que algumas pessoas estavam com dificuldades, eu tenho que baixar um por um, né, entrar no WhatsApp. O WhatsApp no computador tem que carregar o vídeo, então eu acabo assistindo os vídeos do WhatsApp, né, para depois conseguir baixar e salvar. E aí eu tenho que pegar todos e ir organizando por turma. Porque assim, não foram enviados em sequência. Aí tem aluno do primeiro de administração junto com o terceiro de agricultura logo na seguida. Aí eu tenho que baixar todos os vídeos, assistir, renomear e colocar nas pastas corretas. Então eu vou ter um pouquinho de trabalho ao longo dessa semana para dar conta de organizar os vídeos todos, entender todos, né, por turma, tá? Não vou passar para vocês nesse momento, não, a menos que vocês queiram depois, eu posso fazer uma montagem, né, juntar todos os vídeos e aí passo para vocês se conhecerem, saberem um pouquinho de vocês, mas eu pergunto antes se a gente pode, tá? Fiquem tranquilos. Né? Então hoje, o que eu queria ver com vocês? A gente tinha duas tarefas, tá? Que era a primeira, vocês fazerem um vídeo de apresentação, e aí tenho essa dificuldade, porque como eu pedi para todo mundo... Tudo bem, Ian, pode compartilhar sua beleza com a gente. Inclusive, essa semana, se eu não me engano, a gente vai conversar na aula da professora Maria sobre um pouquinho da beleza e da poesia, né? Do que significa ser belo. E aí uma das explicações, um dos filósofos que vai tentar dizer o que é o belo, e um dos textos que eu acho mais bonitos, mais interessantes, uma das respostas que mais me agrada para a pergunta o que é o belo, né, é uma resposta que Platão dá no final do livro Hípias Maior. Né? Sócrates, que é o personagem que está lá no diálogo platônico, ele vai dizer: o belo é difícil. A gente passa o livro inteiro perguntando o que é o belo. E aí o interlocutor do Sócrates no diálogo, ele vai dando uma série de respostas e o Sócrates vai refutando. Refutar é você argumentar e quebrar o argumento do seu opositor com quem você está dialogando. Você vai desfazer, né, desconstruir o argumento do outro, para o outro perceber que o argumento dele não está correto, né, que não está dizendo verdade, etc. E aí no final do livro todo, a gente chega meio que numa aporia. Aporia é um lugar sem saída, assim, mais ou menos, vamos pensar dessa forma. E aí ele responde assim: o belo é difícil. Né? Essa é uma das respostas que eu acho mais fantásticas, né, para o belo, porque no final das contas o belo, né, no meu entendimento, não é muito para a gente tentar definir, mas é para a gente sentir, para a gente vivenciar. Então faça-nos a gentileza, Ian, de nos permitir vivenciar a sua beleza. Não guarde a beleza só para você, compartilhe a beleza com o mundo. Tá bem? Eu recebi de muita gente, tá, gente? Obrigado por terem enviado. Em alguns momentos eu até consegui responder um pouquinho mais, valeu, obrigado e tal. Em outros momentos foram chegando tantos vídeos que eu só fui mandando um joinha, uma carinha e tal. Mas se eu não respondi vocês, não fiquem chateados, foi só por questões de tempo mesmo, tá?
Vou assistir tudo agora ao longo dessa semana, vou organizar as pastas para a gente falar dos vídeos de vocês, dos sonhos que vocês estão apontando, das expectativas. A gente vai ter um tempinho para conversar sobre isso. Agora, a gente vai se concentrar um pouquinho naquelas 4 perguntas que eu fiz para vocês. Né? Vocês leram os textos que eu pedi, eu passei um texto bem introdutório para vocês, um texto que a gente fala sobre o que? A mitologia, uma relação entre a mitologia e os tabus, os rituais, os sagrados, né? Algumas perspectivas filosóficas, psicanalíticas, psicológicas, históricas, sociológicas do mito, né? De como é que o mito se dá ao longo da história. E aí eu queria conversar com vocês sobre aquelas 4 perguntinhas iniciais, porque aí já na próxima semana a gente vai se aprofundar um pouquinho dos mitos, com um pouquinho mais sobre os mitos, e eu já vou fazer a distribuição dos grupos de trabalho para vocês. A gente vai fazer, né, como eu disse, eu vou organizar os grupos, são 8 grupos, e aí eu vou detalhar realmente o que a gente quer no trabalho, tá? Em linhas gerais, eu já falei na outra aula, a gente vai repetir agora, nós vamos trabalhar com comparações, com mitologia comparada. Tá? Nós vamos comparar discursos mitológicos a alguns discursos genealógicos de diversas mitologias. Tá? Não só a mitologia grega, a gente sabe que historicamente a filosofia ela é grega por uma série de questões históricas, geográficas, econômicas, né? Uma série de questões da língua, da relação com a poesia, com a cultura, com o mito, né? Com o potencial de investigação, mas a gente não vai, nesse momento, se concentrar apenas em mitos gregos. A gente vai trabalhar com 8 tipos de leitura mitológica genealógica. O que é uma leitura mitológica genealógica? Nós vamos trabalhar com 8 tentativas de responder ao processo de Gênesis, ao processo de criação, ao processo de como é que as coisas surgem, de como é que acontece, né? Vamos pensar o início, como é que começa, né? A vida, a realidade, o mundo, as coisas, de onde é que as coisas vêm? Vamos tentar pensar nas origens, tá? Então nós vamos comparar 8 narrativas mitológicas genealógicas, tá? E aí a gente vai desde a Bíblia, né? E aí basicamente é o início do livro do Gênesis, a gente vai falar do processo de criação, né? Que não havia nada, havia um Deus e Deus achou que era bom, né? E aí Deus começa o processo de criação até o momento em que Deus cria o homem e a mulher e a gente vai culminar lá no problema do pecado original, tá? E na expulsão do Éden. Então essa é a narrativa mitológica, por exemplo, do grupo que vai fazer uma pesquisa e uma apresentação via podcast, via vídeo, né? E aí dá pra gente fazer vídeo junto, né? Por exemplo, cada um gravar um pedacinho e depois vocês editam e montam vários pedaços. E aí, gente, soltar a imaginação, tá? Por exemplo, vocês podem fazer desenho, né? Técnica de desenho. Desenha lá a terra, o sol, as plantinhas, os bichinhos, vai fazendo uma espécie de animação, né? Vocês vão passando as figurinhas, montando um videozinho com desenhos e vão fazendo narrativas. Por exemplo, uma pessoa que ficar nesse grupo é Deus, aí o outro é Adão, aí tem uma Eva, aí tem o capeta, né? Lúcifer, a serpente, vai ficar lá tentando nesse sentido. E aí vocês podem pensar, usar a imaginação mesmo, soltem a imaginação. Esse primeiro momento das aulas de filosofia é para a gente realmente soltar a nossa imaginação, o nosso lado fantasioso, tá? Então, eu vou receber um vídeo, um produto audiovisual de um grupo descrevendo a mitologia genealógica conforme os relatos bíblicos. Um grupo. O outro grupo vai fazer uma narração genealógica conforme a Teogonia de Hesíodo, lá na Grécia Antiga, em que ele fala que no início era o caos, aí do caos surgiu Gaia, né, ou Geia, que é a Mãe Terra, e a Mãe Terra, então, dela mesma, ela criou o céu Urano, né, e ela criou a noite, criou outros seres primordiais, deuses primordiais, ela se deitou com Urano, o céu, e concebeu com Urano, né, e aí eles tiveram os filhos, os titãs, e aí ela acabou conspirando junto com os filhos
e aí Cronos acabou matando o pai, né, tirando o pai do trono e assumindo o seu lugar. Né, e Cronos, depois, o que é o tempo, vai ter outros filhos, e aí a gente vai, no final das contas, né, culminar na Guerra dos Titãs e com Zeus chegando ao Olimpo. Especificamente na Grécia, a gente vai trabalhar basicamente com duas narrativas. Então, assim, o grupo da Grécia vai trabalhar, porque a narrativa é um pouco mais longa, vamos distanciar as narrativas, porque a gente tem a história, então vamos pensar a origem dos deuses, primordialmente, né? A partir da teogonia de Hesíodo, a gente pode ter uma livre interpretação disso, não tem problema, mas eu também quero entender a relação de Prometeu e Pandora, né? Que é um outro livro do mesmo autor, tá? Hesíodo é um poeta, né, grego, e ele vai falar, então, ele vai escrever 2 livros fundamentais. Um é a Teogonia, Theos, Gonos, Genos, é a origem dos deuses, vai falar como é que nasceu. Então, no início era Caos, né, e depois veio a Gaia e Urano. Depois Eros, o mais belo dos deuses, né? E aí ele vai começar a narrar a origem dos deuses. O outro livro chama Trabalhos e os Dias, que é justamente onde a gente vai encontrar uma relação, um paralelo, por exemplo, já que eu estava falando da Bíblia, com a ideia do pecado original, com a ideia da expulsão do paraíso. E aí, não sei se vocês lembram lá na Bíblia, quando Adão e Eva são expulsos do Éden, eles têm que, então, a partir de agora, a mulher vai gemer em dores de parto, o homem vai ter que comer a partir do suor do seu trabalho, etc. A ideia de que você tem que se esforçar, trabalhar, e aí tem a ideia de um sofrimento, né, de um castigo, né, a partir do pecado original, dessa liberdade a que o homem se permite. E na Grécia Antiga a gente vai ter então um mito paralelo. Vamos pensar em paralelo, apesar de a gente ter uma série de outras palavras para contextualizar. Que é a ideia de Prometeu e Pandora. Prometeu roubou o fogo divino para dar um pouco do fogo para os homens se aquecerem, para os homens cozinharem, etc. Em castigo, porque o Prometeu roubou o fogo, né, e deu para os homens, então o Prometeu ele é acorrentado, né? A história de Prometeu acorrentado. Prometeu é castigado, ele é amarrado, né, diz a lenda, lá na volta da África, né, lá na África do Sul, que ele é amarrado no rochedo, e aí durante o dia as aves de rapina bicam ele, destroçam a carne, e aí à noite a água do mar cura. Então, eternamente ele é castigado, ele é mordido pelos bichos, e aí depois a carne sara, e no dia seguinte ele é castigado novamente. Porque ele ajudou os homens, ele roubou o fogo do Olimpo e deu para os homens. Só que aí foi castigado Prometeu, e os homens também receberam um castigo. Alguém lembra desse castigo? O que é? É um castigo chamado Pandora. Tá? É o mito da caixa de Pandora, que Deus então criou gente, como é que é? É o Hefesto, que é o arquiteto lá dos deuses gregos. Tem hora que eu confundo todo mundo, tá, gente? Eu acho que ele que é isso mesmo, né? Que faz as engenhocas lá de Zeus, para Zeus. Ele mesmo, né? Obrigado, Adriana. Então, ele vai fazer um presente para os homens. Esse presente é Pandora. Faz uma mulher bonita, ele faz uma caixa. E nessa caixa ele enche de coisa ruim, enche praga. E aí dá a caixa para Pandora carregar e para os homens. E aí a única recomendação é não abre a caixa. É mais ou menos a mesma recomendação que Adão e Eva receberam. Vocês podem fazer tudo, menos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é isso? Eu acho que do conhecimento do bem e do mal. Por isso que deu ruim. E aí, no final das contas, Pandora não aguenta de curiosidade, abre a caixa, saem todas as pragas, né, doenças e pestes e coisas ruins, mas no final das contas ela consegue fechar a caixa e sobrou uma coisa lá dentro. Alguém lembra o que sobrou dentro da caixa de Pandora?
É esperança, exato, Oliver. Sobrou esperança. Ou seja, ainda moral da história, apesar de todas as desgraças, de tudo que é ruim, apesar do mito que não é mito, que se acha gente e tenta governar desgovernando, tenta fazer merda aí achando que tá fazendo coisa boa, né, e etc. Né, apesar de todas as desgraças, as doenças e os governantes que não ajudam, né, a gente ainda tem esperança. A gente tem ainda luz no fim do túnel, nem que seja uma estrela brilhando lá na frente. Né? Para quem pegou as piadas, tá ótimo. Mas vamos lá. É isso, tá, gente? Vem os castigos, mas também tem esperança de que as coisas vão se resolver. Que é a mesma situação, de alguma maneira, que está narrada a Bíblia inteira, né? Então, os homens erraram, foram expulsos, continuaram errando, continuam errando, mas havia uma promessa, havia uma esperança de que em algum momento Deus enviaria o filho dele para, né, libertar os homens do pecado e etc., vencer a morte. Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, deixou uma outra promessa do Espírito Santo, né, que ele voltaria um dia, né, e por aí vai. A ideia da esperança, ela está muito atrelada à ideia de um pecado, de um erro inicial, né, dos homens. A gente erra, a gente traz as desgraças para o mundo, as desgraças, a falta de graça, né? A gente traz as coisas ruins para o mundo, né? Mas a gente tem esperança de que as coisas melhorem. Nisso tudo já tem um conceito inicial sobre o que é o mal, né? O que é o mal? E a gente vai, por exemplo, trabalhar em mitologia, um pouquinho mais para frente, a hora que a gente for falar dos nossos heróis, dos nossos ídolos, né? E a gente vai pegar, por exemplo, as histórias em quadrinhos, filmes, e aí filmes de heróis mesmo, Marvel, DC, etc., os animes. A gente vai ter uma disputa que a gente chama de disputa maniqueísta, né? O que é uma disputa maniqueísta? É uma disputa entre o bem e o mal. É como se o bem tivesse certo, né, e tivesse que combater o mal. Essa ideia de que o bem tem que vencer o mal e etc. Deus contra o demônio, né, e por aí vai. Mas o que seria o mal em si? Porque tem uma pergunta, por exemplo, para todos os quem é cristão, e isso, ao longo da história das religiões, a gente vai tentar responder essa pergunta, por exemplo. Se existe um Deus, e se esse Deus criou tudo, e se existe o mal no mundo, então eu posso supor que Deus também criou o mal. Para quem já estudou um pouquinho de catequismo, de história da religião, já sabe que a resposta não é essa, porque Deus não cria o mal. E a resposta fundamental está lá em Santo Agostinho, tá? Século IV depois de Cristo, aproximadamente. Deus não cria o mal. O mal, ele vem ao mundo em consequência do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha. Deus nos deixa livre para a gente escolher e ser aquilo que a gente é. Aquilo que a gente quiser ser. E fazer o que a gente quiser. Só que todos os nossos atos e escolhas têm consequências. Né? E aí, então, basicamente, existe regra, existe liberdade e existe punição. Se você não cumprir com o que eu estou mandando, você vai ser punido, tá? Então, de alguma maneira, o mal é consequência das ações do próprio homem. Como diria o Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão Veredas, né, não há demônio. Né? O que existe é gente humana, existe homem humano andando na rua. Né? O que significa isso? Não é o capeta que coloca o mal no mundo, é a gente mesmo com as nossas escolhas que faz as coisas ruins acontecerem, por exemplo. Mas voltando para esses mitos originais. Então a gente tem mito, a Bíblia, a narrativa mitológica genealógica bíblica, a narrativa mitológica genealógica grega. Vocês já estão percebendo que a gente vai começar a comparar, né? Ou seja, apesar de discursos completamente diferentes, de histórias diferentes, de monoteísmo e politeísmo, um só Deus e vários deuses, aquilo que se tenta dizer é parecido de alguma forma. Eu estou tentando falar da origem das coisas, tentando falar de erro, de pecado original,
tentando falar de esperança, tentando falar de liberdade, tá? Através de nomes e narrativas diferentes. Só que a gente não vai parar por aí, porque aí a gente vai para os mitos egípcios, né, para alguns mitos egípcios, para alguns mitos nórdicos, para alguns mitos, né, chineses, e por aí vai. A gente fez 8 grupos, mitologia dos orixás, tá? Porque a ideia é que a gente compare. E ao comparar, qual que é a conclusão que a gente provavelmente vai chegar? Em todos os lugares do mundo, em algum momento, as pessoas tentaram explicar o que estava acontecendo. Em algum momento, as perguntas impactaram as pessoas e a realidade. E as pessoas começaram a, por curiosidade, tentar entender o que era a realidade, tentar entender como é que as coisas acontecem, como é que as coisas são possíveis, como é que a vida é possível. Tá? E aí, nesse sentido, eu vou tentar buscar respostas, dar respostas. Primeiras tentativas de respostas, elas vão usar uma linguagem muito mais da figuração, da imaginação, da fantasia, do contato, uma linguagem da experiência, do que propriamente uma linguagem racional. Né? Se vocês escutarem todas essas histórias, e a gente, independente da crença, se a gente acredita ou não em uma delas, elas parecem muitas vezes sem pé nem cabeça. Que não faz o menor sentido. Né? Lá em língua portuguesa, em literatura, a professora Maria vai trabalhar com vocês já devem ter aprendido isso também em algum momento, a ideia das metáforas, das analogias, das comparações, das figuras de linguagem. Né? Então a gente precisa interpretar em diversos momentos, a gente não pode levar ao pé da letra. Né? Por exemplo, eu fico muito surpreso quando eu vejo uma pessoa que lê e fala assim: ah, mas está na Bíblia, ah, mas está na Bíblia, ah, mas está na Bíblia. A Bíblia, por mais que ela tenha sido inspirada por um ser divino ou por um Espírito Santo, né, ela foi feita por homens e ela é cheia de metáfora, ela tem que ser contextualizada historicamente, né, tem uma série de questões que a gente não pode levar ao pé da letra. Porque senão, do contrário, eu teria que levar ao pé da letra a Teogonia de Hesíodo, a Ilíada de Homero, a Odisseia de Homero, o Édipo Rei, né, as tragédias gregas, os textos sagrados, né, de vários lugares do mundo. A gente teria que levar tudo ao pé da letra. Né? E não é assim que funciona, porque a gente sabe que em muitas dessas narrativas há um grande apelo para o nosso caráter de imaginação, de fantasia, de fabulação. Tá? E aí existe também uma relação muito próxima com a experiência. Né? Porque, por exemplo, quando a gente se encanta por alguém, a gente se encantou por uma coisa que é muito bela, que chamou a nossa atenção, e aí aquela beleza faz o nosso coração bater um pouquinho mais acelerado, né? Dá aquele suor, aquele calafrio, aí você olha para aquela menina ou para aquele menino, até suspira, né? E aí você assim, o que é isso que eu estou sentindo? Você está sentindo alguma coisa e você não sabe dizer o que é. Se é fome, se é dor no estômago, se é dor no peito, ou se é, por exemplo, uma flechada do Cupido. Ou se Eros pegou o arco e flecha, jogou e acertou bem no meio do seu coração, e aí você se encantou e se apaixonou. Né? O que é isso que acontece? E de repente alguém chamou de Eros, de Cupido, de amor, de desejo, né? De Afrodite. Né? O que é isso que está acontecendo? Na presença de Afrodite, a deusa da beleza, né? A Eros acontece, o amor acontece. Ou, por exemplo, como eu disse, a gente está lá no meio do oceano, no meio do mar, uma grande tempestade no mar, e aí, assim, parece que o barco vai afundar, porque as águas estão batendo, estão violentando lá o barco, né? E a gente não sabe explicar aquilo, então a gente diz que é o que? Que é Poseidon que está bravo. Né? E por aí vai, tá, gente? A mitologia está muito próxima dessa experiência religiosa. Uma experiência com um sagrado,
uma experiência com um divino, uma experiência com um sobrenatural, uma experiência com algo que eu não sei explicar racionalmente. Eu estou vendo as coisas acontecerem e aí eu quero entender, mas esse meu primeiro entendimento, como é que funciona, né, a nossa construção intelectual, construção de conhecimento. Né? Eu não tenho, num primeiro momento, né, ideia do que seja, se isso é um fenômeno físico, químico, biológico, se tem uma explicação científica, porque geralmente me assusta, me impacta, me provoca uma série de emoções e de sensações, né, de sentimentos. E aí então o que a gente parte é para a primeira tentativa de explicar de uma maneira religiosa, de uma maneira sagrada, de uma maneira em que a gente se relaciona com esse sobrenatural, com algo que é maior do que a gente, tá? Então, coisas em comum entre os mitos. Geralmente, eles vão narrar, vão descrever uma relação do homem com o sobrenatural, do homem com o mundo, do homem com a vida. E aí eu deixei lá para vocês algumas perguntinhas, né? O que era mito? Né? O que a gente pode chamar de mito? Né? E como é que a gente responde a essa pergunta? De maneira mais simplificada até. Como é que a gente responde a essa pergunta? Mito é uma narrativa. Mito é uma explicação para a realidade. Mito é uma busca de resposta. É uma narrativa que tenta dizer como as coisas funcionam e as relações entre esses seres que vão tentar explicar a realidade. Tá? Segunda perguntinha. Quais as principais origens e finalidades dos mitos? Como é que o mito começa? Né? O mito começa o quê? Tentando responder à curiosidade, a nossa relação com a vida, a nossa inquietação diante do mundo. Então, a pergunta ela é assim, né? Quais as principais origens e finalidades? A origem é, o mito vai surgir na inquietação, na pergunta, né? Diante da curiosidade. E qual que é a finalidade disso? É exatamente responder essas inquietações, é tentar apresentar respostas para essas dúvidas. De onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, o que está acontecendo, o que é o amor, o que é a felicidade, o que é a vida, o que é o sol, né? O que é o mundo, como é que o mundo aconteceu, né? Existe certo e errado, a gente vai para o inferno, a gente não vai. Tentar responder a essas inquietações iniciais. Tá? Terceira pergunta, principais características dos mitos. É mais ou menos aqui, o que diferencia um mito, que é uma narrativa, de um discurso filosófico? Seria uma outra forma de perguntar. O discurso filosófico, científico, ele tem embasamento racional. A gente tem lógica, tem uma estrutura lógica de pensamento, né? O mito, não. O mito, eu até posso discordar em algumas vezes, porque assim, quem escreve uma história como a da Marvel, como a do Harry Potter, como a dos Cavaleiros do Zodíaco, como a série de histórias que a gente já viu em diversos filmes e quadrinhos e etc., né? A pessoa tem que ter uma concatenação lógica do que vai acontecer lá na frente, porque o que eu faço aqui vai desencadear um monte de eventos lá na frente, etc., né? Não entre em pânico, Jennifer, não neste momento, tá? Porque, na verdade, todo mundo, em algum momento, parou para ser... Se não parou, vai acabar parando para perguntar: o que a gente está fazendo aqui? Será que a gente está sozinho no mundo? Será que não tem outra vida em outro lugar? Né? O povo deve rir da gente quando a gente fala que não tem ET, né? Que a gente é o rei do universo e etc. Os ET devem rir da gente e falar: esses são extraterrestres mesmo, né? Porque não sabem nem o que significa a Terra. Aí a gente fica se perguntando e perguntando e perguntando. Então, quando eu vejo lá, por exemplo, a Bíblia sendo construída, oxa, quem inspirou a Bíblia para quem escreveu, puta, estava muito inspirado para inspirar mesmo aquelas histórias. As musas que inspiraram Homero, Hesíodo e os poetas gregos estavam muito a fim de criar história e imaginação, porque haja imaginação para criar certas histórias e certas respostas. Tá? Tudo bem, Emily, sem problema. Tá gravando. Tá?
E aí, gente, tentar responder. Mas o que caracteriza um mito? Imaginação, fantasia, fabulação, uma relação de experiência com o sagrado, uma experiência com o divino. Prestem atenção, se a gente chamar, por exemplo, aquela pessoa que o povo chama de mito, tá? Que a gente não pronuncia o nome, tipo Voldemort, mito é uma relação com o sagrado. E de sagrado aqui lá não tem nada, só se for um sagrado profano, um sagrado satânico, porque vai ser genocida lá no inferno, né? Mas tudo bem. Mito, fantasia, imaginação, fabulação, uma tentativa de descrever a partir de uma experiência. O mito está muito próximo das histórias que se conta, das lendas, dessa experiência do dia a dia, está muito próximo do que a gente vai chamar depois de senso comum. A gente não está explicando matematicamente, a gente não está explicando logicamente, a gente não está explicando com conceitos racionais. A gente está tentando explicar a realidade, a vida, o mundo, as coisas, a partir de uma imaginação livre, de uma fantasia, do modo como a gente acha que as coisas são. Tá? E aí é imaginação mesmo. Por exemplo, se eu pedir para vocês criarem uma história em quadrinhos, vocês criarem um personagem, vocês criarem um herói, vocês criarem um vilão, vocês criarem uma história de amor, né? Vocês vão dar o nome que vocês quiserem. Vocês podem chamar de Homem-Aranha, de Capitão América, de Thor, etc., né, de Mulher Maravilha. Pensar um herói, uma heroína, etc. Pensar uma história. Soltar a imaginação. Tem gente que soltou a imaginação e isso influenciou muita gente. Né, livros que fizeram sucesso no mundo todo. Aí você pega aí os livros que estão falando do Percy Jackson, os livros do Harry Potter, O Senhor dos Anéis, né, os livros de terror do Stephen King, não é isso, Daniel? Stephen King, não é? Lá do It, etc. Isso tudo, gente, está ligado à imaginação, à poesia, à ideia da beleza, à ideia da arte, né, presente no nosso dia a dia para tentar explicar as coisas. Tá? E tem hora que, sinceramente, se não é a imaginação, a fantasia, a arte, a cultura, a música, o teatro, o cinema, né, os filmes, os livros, a gente não dá conta nem de encarar a realidade, principalmente agora em tempos de pandemia. Né? Ainda bem que tem arte, tem beleza, tem poesia no mundo. Entenderam? Terceira pergunta. O que caracteriza o mito? Né? Mito, fantasia, imaginação, fabulação, é um discurso que não tem uma estrutura lógico-racional. Tá? O mito vai descrever a genealogia, as origens das coisas, as relações entre as coisas e entre os deuses, por exemplo. Né? A mitologia grega é cheia disso, a mitologia egípcia é cheia disso, a mitologia iorubá, dos orixás, é cheia disso, né? De relações entre personagens. Né? Zeus que sai fazendo filho igual à torta e à direita, Hera que enciumada resolve castigar a humanidade e os filhos de Zeus, né? Vide Hércules e Companhia Limitada. As relações, às vezes, incestuosas, o incesto que é um tabu para muitos lugares, né? O incesto é relação sexual parental direta, né? Pai com filha, irmão com irmão, filho com mãe e por aí vai. Né? Que parece absurdo para muitas tradições, para muitos lugares, mas não necessariamente é assim. Porque vocês imaginam viver num lugar primitivo, afastado de tudo, uma aldeia selvagem, em que aí você tem homens que vão à caça e as mulheres que vão cuidar das crianças e da aldeia. É muito mais perigoso. Então os homens, alguns morrem na caça, morrem lá na selvageria, e aí vai ficando mais mulher do que homem. Chega uma hora que ou esse homem que chega vai lá fazer filho com as mulheres, independente se elas são parentes, né, ou a tribo acaba. Né? Então a ideia do incesto é uma ideia muito nossa, que a gente é muito cristão, muito ocidental nesse sentido. Né? Tabus. Os mitos relacionam e criam tabus. Criam regras para que a gente possa se comportar com o mundo e com as outras pessoas. E nisso a gente já tem a resposta para a última questão. Como é que os mitos se relacionam com as crenças e as religiões? Basicamente, as religiões vão estabelecer regras. Elas vão estabelecer limites morais para os relacionamentos entre as pessoas no mundo e para as relações entre o humano e o sagrado, entre o profano e o sagrado. Né? E aí como é que as religiões vão
se solidificando a partir dos rituais e das relações rituais com as histórias mitológicas, com as narrativas mitológicas. Então, assim, quanto mais presente, quanto mais o rito acontece, mais aquela história se torna presente, efetiva, e mais eu dou sentido para a religião. Por exemplo, a missa. Quem vai à missa? O rito da missa, naquele ritual, eu trago a presença do Cristo ali na Eucaristia, por exemplo, para quem é católico, né? Então, eu presentifico, né? Eu torno presente, mais próximo da gente, aquela história que alguém contou um dia. Então, essa história vai se tornando, de alguma maneira, mais real, eu passo a acreditar mais nela. Do mesmo jeito que a gente tem em quase todas as religiões os ritos de festas sagradas, de Páscoa, de Natal, Corpus Christi ainda para quem é católico. Outros rituais, né, de batizado, de casamento, rituais em que a gente vai atualizando certas histórias e vai atualizando algumas narrativas de moralidade, de limites, de regras, tá? Então o mito, por exemplo, do mesmo jeito que os gregos falavam e acreditavam realmente em Atena, em Afrodite, em Perséfone, em deuses e heróis, né, e no Hades, né, a gente acredita em Deus, em Nossa Senhora, alguns acreditam ou não, em santos, alguns acreditam ou não, em orixás, alguns acreditam, outros não, né, nos Exus, na Pombagira, né, e por aí vai, alguns acreditam ou não. Alguns acreditam no céu, no purgatório e no inferno, outros acreditam, né, que a vida é um ciclo, que a gente vai ter reencarnação. A gente vai desenvolvendo relações de crença, fé e aceitação com essas histórias que vão sendo contadas. Por exemplo, hoje a gente percebe que as relações com a religião grega, com a mitologia grega, elas são muito pequenas, porque essas histórias elas foram sendo deixadas para lá e as pessoas passaram a acreditar em outras histórias. Tanto é que a gente tem na Grécia uma presença muito grande da Igreja Católica Ortodoxa, né? Um catolicismo mais ortodoxo, mais severo, mais ao pé da letra da Bíblia e etc. Né? E por aí vai, tá, gente? As religiões elas vão se fundando e vão acontecendo na medida em que a gente vai tornando presente pelos rituais. Né? O que é um ritual, por exemplo, na Umbanda? Ir para o terreiro, bater tambor, a gira, descer o santo, receber a entidade, né, ali, lá no terreiro. Né? O que é, por exemplo, falar em línguas em algumas religiões? Né? Você recebe o Espírito Santo que te permite falar em línguas, cantar em línguas e etc. O que é um rito? Né? O ritual lá da Eucaristia, o rito da consagração, o rito do casamento, o rito do batismo. Então, tudo instrumentos para que alguma coisa vai acontecer. E que alguma coisa é essa? A manifestação da fé, o aumento da fé, a consolidação das crenças e etc. É mais ou menos assim, gente. De tanto que eu conto uma história, chega uma hora que alguém acredita nela. E se alguém acredita e defende muito essa história, ela vai se tornando, entre aspas, verdade. Ela vai se tornando presente. Né? Então, se eu chego e falo assim... Se eu saio contando para todo mundo que fulano roubou, que fulano não presta, que fulano tem que ser preso, que fulano tem que morrer, parece que as pessoas começam a acreditar naquilo, mesmo que a gente não tenha prova sobre essas coisas. Né? E aí uma coisa é, se o outro fez alguma coisa errada, eu preciso provar, eu preciso que haja julgamento justo, eu preciso que haja coleta de provas, que haja um processo jurídico. Mas hoje, principalmente em função da internet, das mídias sociais e tal, quando a gente aponta o dedo para alguém e fala esse alguém está mentindo, é ladrão, é bandido e etc., a pessoa pode até não ter feito nada. Mas se a gente começar a repetir isso o tempo todo, parece que a gente cria uma história. E quem está lá do outro lado recebendo fake news no WhatsApp não quer saber se é verdade ou não. Aí a pessoa sai repassando aquilo. Ou seja, você consegue destruir a vida de uma pessoa simplesmente repassando fake news, né? Contando mentiras. E por causa de uma série dessas mentiras, por exemplo, a gente tem um governo mitológico.
né? Um governo antológico. Nunca antes na história desse país a gente viu um governo tão mitológico. É tão mitológico que é até difícil de acreditar que existe, né? E é isso, tá, gente? Eu queria conversar com vocês sobre essas perguntas. E aí eu queria que vocês pensassem nos heróis de vocês, né? No que faz sentido para vocês, nas religiões de vocês, nas coisas que vocês acreditam, nas coisas que vocês defendem, né? E aí como é que a gente vai evoluir isso depois, as nossas tentativas de dar respostas para essas primeiras coisas. Vou dividir os grupos que vão fazer os trabalhos dos mitos, vocês vão pesquisar. Vou organizar agora os nossos videozinhos do WhatsApp ao longo dessa semana de todo mundo que mandou para mim, os videozinhos de WhatsApp, né? E aí a gente vai, então, nos organizando. Vou disponibilizar para vocês o link do YouTube, do canal do YouTube, né? Vou começar a soltar alguns vídeos, né, que eu estava ensaiando, vendo um roteirinho para fazer alguns vídeos para vocês explicando. Vou contar algumas historinhas mitológicas em vídeos. Então eu vou soltar algumas historinhas para vocês em vídeos, tá? Para que vocês estudem e pesquisem, tentem entender isso. Chega lá no Google, chega no YouTube, pesquisa lá mito grego, mito egípcio, mito iorubá, mito chinês, né? Comece a dar uma pesquisada nessas histórias, tá? A Disney lançou um filme agora, acho que Raya e o Último Dragão, né? Eu não vi ainda, mas me parece bastante interessante também nessa linha mitológica. A gente tem, assim, desde Shrek, todos os contos de fadas, lendas, eu já passei para vocês uma série de coisas, assim. Tudo que parece que não tem sentido para a realidade, mas é uma tentativa de explicar, todas essas criaturas mágicas e fantasiosas e fabulosas, elas se enquadram dentro do mito. Inclusive os deuses, ou o Deus no qual a gente acredita, porque é tudo irreal, surreal, imaginação, e aí eu passo a acreditar nisso ou não de acordo com as narrativas. Tá bom? Questões? Ok, Yasmin. Vou deixar vídeos para vocês. E aí, então, tarefa é pesquisar mitos, tá? Assistir algum filme de herói. Se eu não me engano, ia passar Troia esses dias agora lá na Globo. Para quem nunca assistiu, eu achei que era essa semana, na sessão da tarde. Se é que não foi hoje, né? Eu vi propaganda que ia passar o filme Troia aí. Vale a pena assistir. Pesquisem os mitos, tá? Troia é legal. E aí, gente, vai assistir um filme que vocês quiserem. Tipo, vai assistir Percy Jackson, Troia, Fúria de Titãs. Assiste aí, sei lá, ou lê Harry Potter, Senhor dos Anéis. Vai assistir algum filme da Marvel ou da DC, a critério de qualquer um de vocês. Vai ler um pouquinho, ou vai assistir os animes e ler mangá e tal. Né? Ou é o contrário, já tem hora que eu me confundo. Vai ver Cavaleiros do Zodíaco, né? Ou Sangue de Zeus. Vai procurar essas histórias, né? E tenta perceber o que eles estão querendo dizer. O que está acontecendo. E aí, assim, basicamente, é relação conflituosa entre o sobrenatural e o humano, as relações com os homens. E em todas elas, gente, tem uma coisa que é muito comum. Os homens, a humanidade, tem um valor intratável, incomensurável, que a gente não pode medir. Deus, o Deus que a gente conhece da Bíblia, fez os homens à sua imagem e semelhança. Né? Os homens são a criatura predileta de Deus. É a obra-prima de Deus, é a humanidade. Então, a ponto de, para quem é cristão, Deus mandar o próprio Filho morrer para salvar a humanidade que errou por conta própria. Né? Na mitologia grega, em diversos momentos, assim, né? Para quem viu Fúria de Titãs, por exemplo, os deuses vão sendo esquecidos pela humanidade e isso vai fazendo com que, né, o Ares, o deus da guerra, né, os titãs vão ganhando força novamente. Né? Então, a ideia de que essa relação com a humanidade, que os homens, no final das contas, são bons e merecem ser ajudados, está presente lá na mitologia grega, assim como está presente em todas as mitologias, basicamente. Né? Então, a gente, no sentido de que a gente pode ser errado, pode ser perverso,
mas no final das contas, se há uma divindade, se há um sobrenatural, esse sobrenatural deve gostar muito da gente, porque com tanta merda que a gente já fez no mundo, já eram para eles terem cansado. Espero que não se cansem mais, né? Que tenham realmente esperança, que haja uma esperança, apesar das caixas de Pandora que a gente abre todos os dias. Tá bom? Beijo, boa semana para vocês, fiquem com Deus, tá? Vou liberar as aulas gravadas para vocês, tá? Fiquem com Deus, gente. Quem não mandou vídeo, toma um banho, passa perfume e mostra a beleza pra gente. Tá bom? Compartilha a beleza, não guarda a beleza só pra vocês, não. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Vou encerrar a gravação.